YouTube. Esses são alguns dos agentes que a gente tem disponível hoje, com descrição, temas e títulos, que eu vou começar agora falando especificamente desse de temas, mas talvez quando você esteja assistindo essa aula já tenham mais de alguns destes agentes. Eu quero começar falando pelo de temas e explicar rapidamente qual que é a diferença dele para o de títulos. A ideia é o seguinte, o de temas, ele se trata mais, literalmente, do tema do vídeo, no sentido de que ele dá mais variações sobre aquele tema que você pode falar. Já o título é mais específico para depois você fazer um pente fino. Pense o seguinte, se eu vou, por exemplo, fazer, como eu tenho um exemplo aqui, se eu pegar, eu estava fazendo para um vídeo no YouTube que eu ia gravar sobre uma pergunta bem comum que eu recebo, de qual a melhor IA para PDFs, para ler e falar com PDFs e resumir livros. E nisso, ao consultar temas, ele me dá diversas maneiras como eu posso explorar para tornar essa ideia de uma IA para PDF mais interessante. Porque eu posso simplesmente gravar um vídeo super feijão com arroz educacional, esta aqui é a melhor IA para ler PDFs. Não tem nada errado com isso, nada. Só que, se eu quiser buscar um lado um pouco mais criativo, nesse agente aqui, que é este aqui de temas, ele pode ajudar a dar ideias um pouco mais diferentes, criativas. Então eu posso vir, testei todas as IA para PDFs em 30 dias, tipo um desafio. Como resumir 1000 páginas em 10 minutos com IA. É a mesma coisa, só que um pouco mais interessante. A verdadeira história do chat PDF que ninguém conta. Nesse aqui não encaixaria tanto com o que eu queria. E a gratuita versus uma de R$500, que é um tipo de tema que a gente vê bastante aí no YouTube. Pros versus noobs, o editor profissional de R$1.000 contra o editor de R$5. Então é isso que faz nesse agente aqui. Ele busca ângulos, temas que com o mesmo princípio pode te dar ideias diferentes para, antes de gravar o vídeo, tu explorar. Então, no geral, o de temas ele tende a funcionar melhor antes de gravar o vídeo. Porque se tu sabe que tu vai fazer um vídeo no sentido de IA gratuita versus uma de R$500, tu vai ter que achar uma ferramenta que tu paga esse valor para fazer sentido, senão o teu título vai ficar clickbait, vai ficar mentiroso. Em compensação, se tu for para 7 erros fatais, a maneira como tu vai gravar este vídeo aqui de um outro, desse aqui, por exemplo, é muito diferente. Entende isso? Então, essa é a ideia do tema. Então, como regra geral, o de temas tu vai usar antes, porque vai te ajudar a pensar como que tu vai posicionar aquele conteúdo e gravar, e o de títulos, apesar que também pode ser usado da mesma maneira, ele tende a funcionar melhor até depois. Tipo, já meio que defini, vai ser gravado assim. Eu vou falar sobre os 7 erros fatais ao usar o IA com PDFs, só como exemplo. Aí talvez eu pegaria isso aqui e jogaria agora no de títulos, para ver como é que eu poderia melhorar, às vezes, a questão de uma palavra, um detalhe, e que pode fazer a diferença. Então essa que é a diferença principal dos temas para títulos. Temas geralmente se usa antes, para explorar diferentes ângulos, e o títulos é uma otimização mais pente fino, apesar que muitas vezes eu já usei um ou outro, ou os dois juntos, dependendo do momento.